disponível no resto do mundo. Já está na maioria dos países. Exatamente. Que poderá ser usada nessa situação também. Então, você não tem a permissão para ter essa interação social. Tem que evitar a vida pública. As coisas que acontecem no esporte, na vida pública, influenciou tudo isso. E, é claro, afeta a sua liberdade de estar em certos lugares, em certos momentos. E qual vai ser o impacto disso? Bem, as indústrias pequenas é que vão sofrer mais. Alguns cafés e pequenos restaurantes já estão fechando. Pequenas indústrias privadas não serão capazes de sobreviver. E eu acho isso bastante interessante. E não acho que tenhamos que dizer, mais uma vez, que esse documento é um mapa, é um projeto que está sendo seguido. Tudo isso é justificável? Essa é a pergunta que esse doutor faz. E a sua pergunta me fascina. E se tudo isso for orquestrado? O que não estamos dizendo que é, porque parece genuíno, mas e se for? Mas se fosse, quem se beneficiaria? Se isso for orquestrado ou não orquestrado, isso na realidade não é relevante, porque estamos basicamente em uma situação por algum motivo. E me parece que essa situação não vai desaparecer muito em breve. As leis estão se tornando cada vez mais rigorosas, e eu tenho a sensação de que isso é uma preparação ou é a coisa real, quando se trata daquilo que estamos esperando por muito, muito tempo. Os eventos finais nesse planeta e as leis que estão sendo associadas a ele. E isso vai ficar cada vez mais fascinante se olharmos em algumas dessas leis. Mas nós vamos ver isso mais tarde. E se isso for real? E se tudo isso seguir de acordo com o que está aqui nesse mapa, nesse projeto? Então, é possível que tenhamos entrado no pequeno período de tribulação? É possível que essas declarações que nós vimos estejam aos poucos chegando a um cumprimento? Eu tenho um texto aqui do Lar Adventista que diz: repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes: sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Ainda há tempo? Ou talvez já estejamos um pouco atrasados? Seja o que for, essas instruções foram dadas há muito tempo atrás. E por que você não poderá comprar ou vender? Nós falamos sobre isso no programa anterior. Não é porque o seu cartão bancário não funcionará mais, pois o sistema bancário continuará de acordo com esse documento. Mas e se não houver nada nas prateleiras? Não é isso que está acontecendo? Temos lojas fechadas. Você pode ver isso na internet, as prateleiras vazias. E nós aqui vivemos numa cidadezinha muito pequena, que se você piscar, você já passou por ela. E as lojas estão vazias, mesmo aqui. E esse é o extremo sul da África, onde nenhum desses regulamentos realmente entrou em vigor. Mas eles já estão falando sobre isso. E na Europa, as prateleiras estão vazias. E eu tive uma conversa com um jovem cerca de um ano atrás. E essa pessoa estava veementemente contra a ideia de que estamos vivendo perto do tempo do fim. E eu tenho um pequeno jardim. Não é um jardim muito grande, mas produz tomate, alguns vegetais, um alface aqui, um alface ali.
E ele estava perguntando, para que isso? Para que se importar com isso? Por que não ir ali na esquina e comprar no supermercado? E eu disse para ele, jovem, e isso foi um ano atrás. E eu disse para ele, e se você for no supermercado e o supermercado estiver vazio? E se não tiver nada nas prateleiras, o que você vai fazer? E ele olhou para mim como se eu não fosse desse mundo. E disse, você está louco? Isso nunca foi assim e nunca jamais será no futuro. E eu disse, bem, é melhor você orar para que continue assim. Apenas um ano depois, e as prateleiras estão vazias. Agora, eu não estou sendo um traficante de medo, mas isso é a realidade. E eu acredito que poderíamos estar muito perto do tempo que estávamos esperando. E não será um momento agradável. Será um período difícil. E com a anarquia aumentando e à medida que as leis são promulgadas, que vai enforçar o novo status quo, então vamos ver grandes mudanças no mundo. Agora, o governo já está anunciando que eles estão liberando os militares para tomar conta dessa situação. Alguns funcionários já terão poder de fazer cumprir essas leis. Na França, se você estiver na rua depois de um certo horário, você será multado. E essas leis se tornarão cada vez mais rigorosas. O Donald Trump já colocou a Guarda Nacional nas ruas. 1.000 tropas em 6 estados em resposta ao coronavírus. E o estado de emergência já foi declarado em vários países. E o próximo passo do estado de emergência é a lei marcial. E se a lei marcial for aplicada? Porque o interessante da lei marcial é que ela substitui a lei de um país. Isso significa que se a lei marcial for declarada, as constituições não serão mais válidas. Agora, há um outro ponto que precisamos discutir e que é absolutamente fascinante. Se trata das leis escondidas de Noé. Agora, as leis de Noé são bem cabalísticas. Ela vem do Cabala. A Cabala é o misticismo judaico. E de rabinos judeus, e de acordo com essa filosofia, que a propósito você não encontra na Bíblia, você encontra no Talmud. E se você lê o Talmud, então você está lendo um documento fascinante que pode ter elementos da Bíblia, mas sua própria interpretação, é claro, é muito diferente. Por exemplo, se você ler sobre Jesus Cristo no Talmud, então seus cabelos vão ficar em pé. Não no seu caso, é claro. Mas esse é o cenário. Agora, quais são as leis de Noé? De acordo com essa filosofia, essas leis foram dadas originalmente a Adão e Eva. E depois de, claro, que quando essa primeira população desapareceu, então depois de ser dada aos antediluvianos, foi dada aos pós-diluvianos, no caso Noé, e agora eles chamam de as leis escondidas de Noé, que foram dadas antes das leis do Sinai, de acordo com essa filosofia. E, portanto, elas são aplicáveis não só a um povo, como os judeus, por exemplo, mas aplicáveis a toda a humanidade. E você pensaria que essas leis escondidas de Noé seriam apenas partes da filosofia judaica. Não, não é. Eles colocaram o nome de Noé porque isso se aplica a toda a humanidade. Agora, aquelas pessoas que estão interessadas na nova ordem mundial, eles dizem que essas leis devem ser aplicadas a todas as nações. Deve se tornar